Você acabou de terminar o terceiro ano, ou então você já fez 1 ano ou 2 de cursinho e está pensando de repente em estudar sozinho. Está sentindo o deserto? Se até o coração bate em 2 tempos, como você vai conseguir estudar sozinho? Acompanhe essas dicas e saiba como conseguir a sua aprovação estudando sem cursinho. Olá, meu nome é Alisson Vasconcelos, seja bem-vindo ao Sobrevivendo na Medicina. Vou começar dando uma dica muito importante que poucas pessoas sabem, mas que é essencial aí para quem vai estudar sozinho. Você tem que fazer 2 cronogramas. Como assim? Você tem que fazer ali o seu cronograma ou horário semanal, que vai ter ali todas as matérias, tudo que você vai ter que estudar durante a semana, e você vai fazer um grande cronograma. Ou seja, o cronograma de todos os assuntos que você vai estudar até o dia do vestibular, incluindo não só o estudo, mas as revisões e também as questões e simulados que você vai ter que fazer durante esse período. Esse cronograma, uma dica bem importante, é que você divida ele em ciclos. Como assim? Você vai pegar ali um assunto do ano todo e vai colocar uma meta, por exemplo, de estudar todo esse assunto em 6 ou 7 meses. Vamos dizer que você vai estudar ele em 6 meses. Vamos dividir esse cronograma em 6 ciclos. Cada um desses ciclos, como o nome fala, ele vai ter um começo, um meio e um final, para que ele possa recomeçar, já que é um ciclo. Como assim? Você vai ter ali, vamos dizer que cada ciclo do seu cronograma tenha 4 semanas. Então, você vai ter um início, você vai ter um meio e vai ter um fim. O início e o meio do ciclo vão ser aquelas etapas em que você vai estudar mais arduamente, ou seja, você vai estudar a maior carga horária possível e o final do ciclo vai ser que você vai estudar uma menor carga horária, respondendo mais questões. Para quê? Para que você passe um momento ali de mais intensidade e no final você tenha um momento de maior descanso. Então vamos fazer o seguinte, ó. No início desse ciclo, ou seja, na primeira semana, você vai estudar, digamos, normalmente. Na primeira e segunda semana. Na terceira semana é aquela semana que você pode dar o seu máximo, virar a noite estudando. E na última semana você dá mais uma descansada, você vai responder mais questões sobre os assuntos que você viu durante aquele mês. Outra coisa, galera, é que você tem que estudar pelo menos 8 horas por dia. Pelo menos. Claro, se você puder estudar mais, melhor ainda. Mais um exemplo de horário é o seguinte: estudar das 8 às 12, das 14 às 18 horas. Então você vai ter ali 8 horas de estudo por dia, corresponderia aí a um dia de trabalho. E você poderia deixar à noite para praticar algum exercício e para revisar ou dar mais ênfase naqueles assuntos que você tem maior dificuldade. Então, se você tem mais dificuldade em matemática, use o horário da noite para fazer isso. Ou então você pode estender um pouco mais os horários do dia e estudar em 3 turnos. Estudar, por exemplo, 10, 12 horas por dia. Aí você teria mais tempo para responder questões sobre cada um daqueles assuntos. Voltando um pouco lá naquela dica do início de fazer os horários, eu quero que quando você for elaborar o seu horário, você deixe um tempo maior para essas matérias que você tem mais dificuldade. A grande vantagem em relação a quem faz cursinho é que você consegue dar ênfase naquelas matérias que você não sabe muito bem, você tem maior dificuldade. Então você vai deixar mais tempo e se você sabe mais, você vai mais revisar e responder questões. Além disso, o dia de sábado deve ser considerado como um dia normal da semana. Você estuda de segunda a sexta ali naquela intensidade, pois no sábado você também vai estudar em grande intensidade, deixando o domingo para descansar, fazer alguma leitura, ler alguma coisa de atualidades, ler as notícias que ocorreram durante a semana e também pode usar para fazer uma redação. Mas, de forma geral, vamos deixar o domingo para descansar, ok? Claro, se você for adventista, pode trocar o domingo com o sábado. Outra dica fundamental é que você faça pelo menos, olha só aí galera, pelo menos uma redação por semana. Se você puder fazer 2, fazer 3, essa regra é até difícil de ser seguida, mas tente ao máximo fazer pelo menos uma redação por semana. Além disso, eu quero que você faça o seguinte: os assuntos que você tiver mais dificuldade, mais a redação, você vai ali na internet, em algum daqueles cursinhos online e assine. Tem uns baratinhos de 20, 30 reais, você consegue um bom cursinho online. Se
você tiver mais dificuldade em física, pode assumir só de física. Você não precisa assinar um cursinho, tem tudo. Afinal, você não vai estar fazendo um cursinho propriamente dito. Você quer estudar sozinho, não é isso? Então você vai pegar o seu material, o que você souber, você vai estudando só e respondendo questões. O que você tiver dificuldade, não estiver entrando direito na sua cabeça, você assina um cursinho online e principalmente, gente, da redação. Assine um que tenha correção. Toda semana você vai mandar as suas redações e vai ser mandada uma correção para você. Você vai ver onde errou e vai poder refazer. Isso é fundamental. Outro ponto que pediram para eu comentar foi sobre a vida social. Bem, a gente sabe que o estudante de cursinho ele não tem tanta vida social assim. Mas eu sugiro que você deixe o domingo para ter encontro com os amigos, às vezes sair com os familiares mesmo. E também não seja todo final de semana ou todo dia. Você deixe uma, no máximo 2 vezes por mês. Até para você ficar mais concentrado, pensando mais ali nos seus estudos. Use o tempo livre para revisar o que você não está sabendo muito bem e para tentar tirar os atrasos, os assuntos que você não conseguiu ver durante a semana, certo? Então nada de ficar saindo todo final de semana, toda baladinha que tiver, você ir curtir. Eu sei que é muito legal, gente, mas isso pode ficar um pouquinho para depois. O importante nesse momento é a sua aprovação, é você realizar o seu sonho e passar no vestibular. E para finalizar, eu vou tentar mostrar uma rotina simples que você deve fazer com cada uma das matérias, que é a seguinte, a rotina mais básica de todas. Como eu já falei, dá ênfase porque você tem maior dificuldade, mas além disso você vai fazer o seguinte, você vai ler ou assistir videoaulas, que tem videoaulas sobre tudo, gratuitamente no YouTube, e você vai responder questões sobre aqueles assuntos que você viu. Então é o seguinte, se você tem facilidade, se você já sabe de algum assunto, você vai só revisar, ler ali algum resumo ou mesmo livro e responder questões. Se você tem mais dificuldade, você vai fazer o quê? Assistir uma videoaula, se você não estiver entendendo o que está ali no livro. Então você pode assistir a videoaula e pegar o livro, ou então os dois. E depois, é essencial que responda questões. Lembra que você vai fazer, no final do ano, uma prova com questões. Não adianta você saber por alto o conteúdo e não saber resolver as questões. Uma dica que muitas pessoas dão e que eu usava no meu tempo de pré-vestibular é a seguinte, galera. Faça resumo ou faça um esquema ou um mapa mental. De qualquer forma, tente deixar registrado de forma escrita tudo que você está estudando. Lembre-se, o nosso computador é o nosso cérebro. Quando você quer deixar alguma informação guardada no seu computador, você vai digitar no Word e deixar lá guardado, na memória do computador. Mas como você vai deixar na sua memória? Principalmente escrevendo. São os dois principais métodos, escrever e resolver questões. Então, principalmente para quem estuda sozinho em casa, que tem um tempinho maior, dá para estudar, assistir videoaula, principalmente quem assiste videoaula. Já vai assistindo ali a videoaula e anotando ali as principais informações que vão surgindo. E depois resolve as questões. Quando tiver um tempinho livre, não está fazendo nada, pega aquele resumo, aquele esquema ou o mapa mental que você fez e vai ler, vai revisar. Com certeza no final do ano você vai conseguir se lembrar de todos os assuntos e a gente vai conseguir comemorar a sua aprovação. E é claro, gente, não se esqueçam dos simulados. Faça pelo menos um simulado por semana ou um simulado a cada 15 dias. Esse daí já é um período bom. Também não precisa responder simulados demais, mas um por semana ou um a cada 15 dias está de bom tamanho. Alisson, mas eu estudo e respondo logo as questões. Não é a mesma coisa que fazer simulado? Não, galera, porque o simulado, como o nome diz, ele vai simular a situação que você vai ver no dia da prova. Então vão ser muitas questões de matérias diferentes, as quais você não vai estar revisando naquele momento aqueles assuntos e elas vão estar todas ali juntas durante um curto espaço de tempo e você vai ter que dar a solução para todas elas igual como vai ser no dia do vestibular. Bem, galera, essas foram algumas dicas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá aquele joinha e se não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Um abraço e até a próxima!